assiste, quero deixar uma palavra hoje para nós refletirmos, né? Uma palavra bem séria, né? Como toda a palavra de Deus para nós refletirmos sobre algo muito importante. Está no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 9, que diz assim: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O que essa palavra ela tem a nos dizer? Essa palavra ela tem a nos dizer o seguinte: você que caiu, né? Você que porventura tropeçou, você precisa ser sábio em entender uma coisa. Você que caiu, você que errou, que tropeçou, você precisa ser prudente e saber de algo. Que algo? Que o caminho do Senhor ele é certo, ele é justo, ele é correto. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o que nós vemos e tem sido se tornado algo comum são pessoas que conhecem a Deus, que têm as suas vidas, né, vivendo como todo e qualquer ser humano, nos desejos da carne, cumprindo as vontades da carne, do diabo, e conhecem ao Senhor, né, conheceram a verdade, foram libertos pela verdade, porém, por algum motivo vieram a tropeçar, vieram a cair, né? A Bíblia diz para nós que todos estamos sujeitos a isso. A Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. O problema não é cair. O grande problema não é nós viermos a tropeçar. Pedro tropeçou, Paulo tropeçou, tantos outros, né? Estou dando exemplos, mas tantos outros homens de Deus considerados, eles tropeçaram e caíram. Mas sabe qual que é o ponto principal? É que nenhum deles, nas suas quedas, nos seus tropeços, eles quiseram perverter o caminho do Senhor. Como assim? Transformar a verdade de Deus que um dia eles viveram em mentira. Transformar o caminho do Senhor que um dia eles andaram em caminho injusto, caminho incerto. É o que hoje tem acontecido. Muitas pessoas, quando caem, quando falham, sabe o que acontece? Essas pessoas elas acham que o caminho que estão vivendo agora, um caminho de erro, de vontades de carne e tudo mais, é o caminho correto. E quem está andando no caminho da verdade é esse que está no caminho errado. É impressionante nós observarmos como o ser humano né? Eu posso chamar assim, louco, falta de entendimento, de sabedoria e imprudente. A Bíblia nos alerta para isso, né? Você que caiu, o seu maior problema não foi a queda. A Bíblia diz para nós que se o homem cair, o Senhor o levantará. O problema não é cair, o problema é você perverter os caminhos do Senhor. O problema é você achar que o caminho que agora, depois da queda, você está andando, é o caminho correto, e quem está andando nos caminhos do Senhor é que está errado. Hoje os padrões do mundo têm se revertido de tal forma que os que um dia estiveram na igreja, se afastam da igreja, estão vivendo a sua vida no mundo, se afastam do preceito de Deus, que é a palavra, estão vivendo do jeito que querem no mundo, eles se acham mais certo, eles acham estar no caminho certo do que aqueles que estão, talvez dentro de uma igreja, ou tendo a Bíblia como manual de fé. Que tal fulano é radical demais, tal ciclano é louco, que isso. Irmãos, o caminho do Senhor ele é reto, não tem conversa, queira você aceitar ou não. Os caminhos de Deus são os caminhos retos e justos, e a palavra de Deus diz: e aqueles que querem ser justos, eles andam justamente por esse caminho. Então é importante nós entendermos isso, para não cairmos numa coisa que aconteceu lá em Atos capítulo 10, versículo 13, que a Bíblia nos conta sobre a história de um mágico chamado Elimas, que teve uma postura bem parecida com o que as pessoas têm hoje, né? De pegar e perverter o caminho do Senhor. Quero até ler aqui para você, Atos capítulo 13, versículo 10. Pedro diz assim: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pedro faz essa exortação a esse homem, por quê? Porque era um homem que, mesmo sabendo que a palavra de Deus era correta, mesmo sabendo que as coisas de Deus eram corretas,
queria perverter o caminho do Senhor, né? Queria fazer o que muitas pessoas hoje fazem: andaram com Deus, daí se afastam de Deus, tinha a Bíblia como preceito de fé, como regra de vida, aí se afasta de todo esse tipo de coisa e quer perverter o caminho do Senhor, quer falar que quem está seguindo a palavra de Deus, que mesmo sendo falho busca andar em concordância com a palavra, aqueles que mesmo sendo falho buscam estar conhecendo a Deus, esses estão errados. Irmãos, venhamos tomar cuidado, sabe? Porque a queda está sujeita a todo homem, eu, você, qualquer um de nós que pela misericórdia de Deus estamos em pé hoje, nós temos que tomar um cuidado para não cair. Mas sabe que se um dia nós viermos a tropeçar, se um dia nós viermos a cair, que possamos ser sábios e inteligentes a entender que o caminho do Senhor continua sendo justo, que o caminho do Senhor continua sendo correto. Não é porque eu caí, porque eu falhei, que eu vou falar que aqueles que estão andando no caminho do Senhor, é eles que estão errados. Eu não posso inverter os valores das coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai ser o manual de todo aquele que quer viver conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E se eu não quero viver dessa maneira, então eu não tenho que achar que o meu caminho é correto, porque o caminho correto é o preceito da palavra de Deus. É aqueles que buscam andar conforme a vontade de Deus. Eu quero deixar essa mensagem no teu coração e para que você reflita sobre isso, sabe? O maior problema não é você cair, é você cair e achar que a sua queda é o caminho melhor para se andar e querer condenar o preceito de Deus, a palavra de Deus. Cuidado com isso. Deus te abençoe.